E a Miriam Leitão não decepciona nunca. Eu vou trazer para vocês duas manchetes onde ela utilizou aquele mas maroto, aquele mas que tende a melhorar ou passar pano para uma notícia negativa do governo Lula. Depois eu vou trazer um recorte de uma explicação dela na Globo News, onde ela fala que o Brasil parece que vive duas realidades paralelas. E realmente, uma é que a Globo News e os seus jornalistas, no caso, a Miriam Leitão, enxergam. E a outra é aquela que o cidadão sente na pele quando vai no supermercado e com a mesma quantia em dinheiro, o carrinho fica cada vez mais vazio. E também a mesma realidade que o mercado agora, mesmo aquela parte do mercado que fez o L, começa a culpar o governo. Então, de fato, a Miriam Leitão está certa. Tem o que ela enxerga e a Globo News e a realidade real mesmo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que, no caso da Miriam Leitão, ela só perde para o Reinaldo Azevedo na arte de passar pano para esse governo petista. É sobre a Miriam Leitão e sobre essas passadas de pano que eu vou falar no vídeo de hoje. Começando por essa manchete clássica, bem típica da Miriam Leitão. Aquele mas, que a depender do governo é utilizado para piorar uma notícia positiva e a depender do governo é utilizada para melhorar uma notícia negativa. No caso do governo corrente, do governo petista, o mas geralmente tem sido utilizado para diminuir uma notícia negativa ou até mesmo tentar bypassar essa notícia negativa. Olha o que ela colocou na manchete. Ceia de Natal está mais cara, mas presentes tradicionais ficaram mais baratos. Então ela coloca a notícia negativa, que a ceia de Natal está bem mais cara, mas presentes tradicionais ficaram mais baratos. E eu quero mostrar para vocês aqui o número que me chamou muito a atenção, pegar aqui o dado da própria reportagem, que fala o seguinte, olha isso, pessoal, que isso para mim é a informação mais relevante desse artigo. Os alimentos ficaram 8,3% mais caros nos últimos 2 meses. Então, do último ano para cá, está se aproximando de 10% a alta nos alimentos. E não que o ano passado já estivesse barato. Não, já estava caro os alimentos. Essa é a informação que grita aos olhos. Porque é você falar pro povo o seguinte, ó, os presentes tradicionais, o preço tá ok, teve até uma baixa. Só que o que importa é a comida, no final das contas. São as refeições, principalmente daquelas pessoas mais pobres. Então esse mas para tentar aliviar essa questão do preço dos alimentos não cola. Pode colar, de repente, para a classe média, que sempre se vira. Agora, aquele mais humilde, o povo que trabalha de manhã para garantir a refeição da noite, pô, esse aí, coitado, esse tá com uma vida muito difícil. E quero mostrar para vocês mais essa outra manchete, que é o seguinte: mercado financeiro teme a incerteza fiscal, mas aceita a mais imprevisível das ordens políticas. Então aqui só para vocês entenderem o que ela quer emplacar nessa manchete. O que a pesquisa Quest mostra de mais importante é a visão limitada do que seja imprevisibilidade para o mercado financeiro. O mercado financeiro realmente é pouco pragmático, não conhece quase nada. E não dá nem para falar que tem questão ideológica, que o mercado está perseguindo o governo Lula por questão ideológica, porque boa parte do mercado financeiro fez o L, apostou no Lula, boa parte da Faria Lima aplaudiu a vitória de Lula. Então aqui não é questão ideológica, aqui a questão é pragmática, é puramente técnica. Mas seguindo, os operadores entrevistados mostram na rejeição à situação atual temor de não saber como ficará a trajetória da dívida e o déficit público. Beleza, tá aí beleza. Mas aceitam a mais imprevisível das ordens, a autoritária. Questionados sobre em quem votariam no cenário em que o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem candidatos, olha isso, galera, 80% declararam voto em Bolsonaro e 12% em Lula. Se Bolsonaro fosse candidato contra o ministro Fernando Haddad, 72% votariam em Bolsonaro e 21% em Haddad. E aí já vem a visão dela, né? Não se trata de ser de esquerda ou direita, mas sim pensar no que o ex-presidente representa. Claro, se você for da direita verdadeira, você vai representar para essa gente as piores coisas do mundo. E para mim o ponto é esse.
essa gente não aceita pessoas verdadeiramente de direita. Quando se tinha lá o Teatro das Tesouras, beleza, fazia aquele teatrinho de que era uma baita de uma democracia plural, né, onde PT era esquerda e PSB era direita. Não, na verdade ambos eram esquerda, só variando dentro desse espectro a intensidade do esquerdismo, mas era tudo esquerda. Bom, e para finalizar, eu quero mostrar para vocês agora um trechinho da Globo News, onde a Mira Leitão, né, na sua arte de passar pano pro governo Lula, na minha opinião foi isso que ela fez nesse trecho que eu vou mostrar, ela fala em duas realidades paralelas. A que ela enxerga, e boa parte dos jornalistas da Globo News, e aquela que os cidadãos sentem na pele todo santo dia quando vão pro supermercado, quando com a mesma quantia de dinheiro eles compram cada vez menos, o carrinho vai ficando mais vazio. E tem essa realidade, que é inclusive a realidade que o mercado está enxergando também. Então, realmente, nesse ponto, a Miriam então está correta. Só que ela está indo para um viés bem diferente do meu. Então vamos ver esse trechinho na Globo News. Sim, o mercado financeiro, o que ele pensa é uma coisa, ali é uma outra discussão. Mas o que eu acho interessante é quando você olha todos os indicadores e o ambiente de crise e o que está acontecendo na realidade, você vê, é como se o país estivesse vendo duas realidades paralelas. Numa realidade, nós estamos reduzindo a pobreza, o país está crescendo 3,5% esse ano, depois de crescer 3,2% no ano passado. Tem mais emprego. Tem mais emprego, tem mais renda, né? Então tem vários indicadores bons em todo, você olha os... Se esses indicadores, minha opinião, tá? Se esses indicadores fossem realmente tão verdadeiros assim, eu acho que o mercado financeiro, que é muito pragmático, tanto que até quem fez o L do mercado financeiro não está mais conseguindo aplaudir o Lula, isso tudo fosse realmente a realidade que se impõe perante a nação, eu duvido que o mercado financeiro estaria criticando tanto o governo Lula, porque eles são muito pragmáticos. Eu não consigo acreditar muito nesse Brasil que ela vem pintando, né? Até porque, por exemplo, a gente vê uma inflação, juros corroendo o poder de compra do cidadão. O fato é esse, é por isso também que a popularidade do Lula não está caindo apenas entre o mercado financeiro, vem caindo perante a sociedade também. Porque o povo está percebendo que eles estão com poder de compra menor. O povo não está vivendo melhor nesse governo Lula. O povo está sofrendo. Seguindo. Detalhes, são vários bons indicadores, porém, há um mau humor horroroso no mercado financeiro que se expressa menos numa pesquisa de opinião e mais nessa alta do dólar, alta da taxa de uma coisa que não é muito visível para as pessoas, é a alta da taxa de juros no mercado futuro, que tem um impacto no custo da dívida e está aumentando a cada dia, entendeu? Pois é. Está aumentando a cada dia. O nosso buraco não para de afundar. É como se o nosso precipício não tivesse fim. É um abismo infinito. A gente já começou a queda, estamos em queda livre nesse abismo. Só que parece que o poço não tem fundo. A gente vai piorando, piorando, piorando a dívida do Brasil. Meu, é uma coisa assim bizarra. Juros que nem ela falou. Então, enfim, vamos lá. E eles já estão precificando, como eles falam, 15% de juros, que a inflação, que os juros vai chegar a 15%. 15%. Quem se ferra é o povo, é o pobre, porque a classe média, o rico, que tem dinheiro em caixa sobrando, quando o juros está nas alturas, você joga lá numa renda fixa e você ganha sem fazer nada. É o tal do rentismo. Então o rico e a classe média alta ainda conseguem surfar, ganhando dinheiro nessa situação de juros altos. O povo, coitado, esse que não consegue juntar dinheiro, que tá sempre naquele sacrifício para fazer supermercado, esse tá se ferrando. Mas é justamente esse que o PT jura defender. Mas é quem tá mais se ferrando. É quem tá mais se ferrando. Sim, a gente tem uma inflação. Mas é uma inflação descontrolada? Não, não é uma inflação descontrolada. Você tem uma inflação que está acima do teto da meta, isso é preocupante, o Banco Central tem que agir, mas não é uma inflação em outros momentos que chegou a 2 dígitos, por exemplo, né? Em 2020, 2022, 2020. Pandemia, né? Ela esquece de dar o contexto. O planeta estava em pânico, as economias estavam indo mal, derretendo. E o Brasil, com Paulo Guedes e Bolsonaro, surpreendeu o mundo no pós-pandemia. Tá? Esse contexto, eu não sei se ela esquece ou se é intencional, mas nunca pode se esquecer que o Bolsonaro teve o maior desafio do século, enfrentar a pandemia. Vocês imaginem se nós estivéssemos sendo governados pelo Haddad, que foi o cara que concorreu com o Bolsonaro em 2018, tendo a pandemia. Não precisa nem se esforçar muito para tentar descobrir como que seria o Brasil. É só ver o que aconteceu com a Argentina. É só ver o que aconteceu com a Argentina nesse período da pandemia com Alberto Fernandes.
chegou a 2 dígitos. Também em 2015, 2016, chegou a 2 dígitos. Não é isso. É uma inflação que está pressionada e que precisa voltar para ir para a meta. Então, o que é isso, né? Tem muita coisa que mistura, mas eu acho que é impressionante como é que essas realidades parecem que não se tocam. Parecem dois paralelos que não se tocam nem no infinito. Né? O mercado financeiro está comprando e vendendo pessimismo. E no caso da economia real, tem muita coisa boa acontecendo. O mercado está comprando e vendendo pessimismo, ou quem entrega pessimismo o tempo inteiro é esse desgoverno? Eu acho que é o desgoverno. O mercado apenas dá o diagnóstico, o mercado é pragmático. De novo, boa parte do mercado fez o L. Aqui é questão de pragmatismo. Aumento de investimento, o crescimento de ontem, como Por que isso não é visto? Esses indicadores não são vistos pelo mercado financeiro? Eles olham para uns números que é preocupante. O Brasil tem uma dívida alta. Essa dívida é uma dívida com o Brasil mesmo, né? São todas as aplicações do mercado financeiro. A gente é que financia a dívida do governo, né? Todo mundo que tem aplicação financeira. Essa dívida, ela está com uma trajetória de alta. Né? E se não tiver controle, se tiver déficit, essa dívida aumenta, alimenta essa dívida. Então, esse é um problema que eles olham porque eles são os administradores dos ativos. Desses ativos, né, as aplicações nessa dívida. Isso é uma das razões, mas... Como se fosse uma razão muito pequena, né? Como se fosse uma causa, um fator muito desprezível, né? Meu Deus do céu. Eu acho que tem uma parte aí, eu acho que essa pesquisa da Quest mostra que até que ponto a gente pode se perguntar, até que ponto o mercado financeiro, que tem que analisar friamente as melhores opções de investimento, está fazendo isso de forma apaixonada, no sentido de que quando você... Não é apaixonada, de novo, pragmática. O mercado financeiro, última palavra, que essa é uma coisa que veio na minha cabeça quando eu vi a pesquisa. O que o mercado financeiro gosta? De previsibilidade em relação às contas públicas. Pois é, o mercado gosta de previsibilidade, exato. Governos bons te dão previsibilidade, porque quando o rumo tá certo, a rota tá indo na direção correta, se você tem sim previsibilidade. Quando tudo tá uma zona, sabe, a realidade é de um jeito, o governo vai do lado oposto, achando que vai dar certo. Aí isso dá pânico, isso traz desconforto, traz imprevisibilidade. E é tudo que qualquer mercado do planeta Terra detesta. Inclusive investidores internacionais. Isso prejudica a captação de dinheiro externo aqui no nosso país. Quem vai investir num país onde as contas estão sendo tratadas a socos e pontapés pelo governo, que deixa o mercado em pânico? Então, pessoal, é isso. Para mim, a Miriam Leitão não decepciona nunca. Coloquem nos comentários se vocês concordam com os meus argumentos, com as minhas colocações ou não, e o porquê. O que vocês enxergam aí dessa, para mim, né, militância dos jornalistas da Globo News? Se vocês também enxergam que isso aqui tá muito mais para militância do que para jornalismo, e até mesmo para passapanismo do governo petista do que qualquer outra coisa, do que jornalismo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Coloquem nos comentários também se vocês concordam. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, pra gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão me seguindo em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. Então, eu os convido a me seguir em todas as plataformas. Dado o recado, até o próximo vídeo.